Olha só, pessoal, o senador Flávio Bolsonaro deu entrevista exclusiva a Itatiaia agora pela manhã. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro acredita que o tarifaço vai acontecer por causa, segundo ele, da inabilidade de negociação do presidente Lula. O senador bolsonarista acredita que as movimentações do BRICS sobre uma nova moeda, e o processo contra o seu pai são as causas que levaram ao movimento de Trump contra o Brasil. Flávio Bolsonaro também minimizou a atuação do irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, no entreveiro entre Brasil e Estados Unidos. Segundo Flávio, Eduardo apenas levou informações ao governo norte-americano. Por fim, o senador ainda falou que vai trabalhar para o impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Edilene, vou começar com você, afinal foi você que conduziu essa entrevista. Tentei resumir aqui os principais pontos, mas deixo à vontade para trazer outros pontos que você queira e também trazer o seu comentário sobre essa entrevista. Bom dia para você. Bom dia mais uma vez, Júnior, aos amigos debatedores, aos ouvintes aqui do Jornal da Itatiaia. Pois é, uma entrevista em que Flávio Bolsonaro deu declarações fortes. Ele disse que Lula parece um bêbado, que faz tudo errado e é inábil na condução dessa negociação com os Estados Unidos. Afirmou que, diferente do que fez na semana passada, logo depois da nossa exclusiva com a Haddad, hoje ele afirmou que o único responsável por essa negociação e que pode tirar o Brasil dessa fria é o presidente Lula, caso ele mude de postura e, conforme você disse, minimizou a atuação de Eduardo Bolsonaro. Diz que Eduardo é uma das fontes de Donald Trump para mostrar a realidade do Brasil, mas que não tem poder de negociação para tirar o Brasil dessa encrenca. E colocou esse peso nas costas de Lula, que segundo ele é o grande responsável por toda essa história, principalmente pela condução que tem dado, sendo presidente do BRICS, em relação à utilização de uma moeda alternativa ao dólar. Outra fala forte dele, que também foi uma resposta às acusações que tem sofrido o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque ele está sendo acusado de sequestrar a economia do Brasil, já que Trump estaria pedindo um resgate para livrar Bolsonaro do julgamento. Ele falou que, na verdade, foi a esquerda e o governo do presidente Lula que sequestraram a democracia do Brasil, que é uma fala também bem forte. E afirmou que o pai dele está sendo perseguido por Alexandre de Moraes só porque tem chances de ganhar as eleições e que ele acredita de fato que há uma reversão, uma possibilidade de reversão da inelegibilidade e Bolsonaro possa concorrer às eleições em 2026. Então, Flávio Bolsonaro, se nós repararmos, ele daqui para frente vai aumentar o número de entrevistas exclusivas que ele tem dado, porque assumiu esse lugar de porta-voz da família Bolsonaro, enquanto o pai dele, que participa de uma manifestação amanhã aqui na capital federal, de uma motociata, no horário em que ele pode sair às ruas, enquanto o pai dele, Jair Bolsonaro, está em silêncio, porque há uma interpretação da defesa dele que, se ele falar, ele pode ser punido, já que não há possibilidade de divulgação dessas entrevistas nas redes sociais. Então, foi uma entrevista em que Flávio Bolsonaro, senador, trouxe novidades em relação à situação do pai e a expectativa do que possa acontecer aqui para frente, e disse coisas que ele não estava dizendo nas poucas entrevistas que concedeu anteriormente, como uma que ele deu à CNN na sexta-feira passada. Júnior. O Eduardo, inicialmente, Eduardo Bolsonaro, deputado nos Estados Unidos, meio que bateu no peito e falou: é comigo aqui, foi eu que consegui fazer com que esse tarifaço acontecesse para que, em troca de uma possível anistia, hoje o sentimento que eu tenho da família Bolsonaro é que eles estão tentando, não é muito bem assim, a culpa não é nossa porque não caiu. Muito bem, bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Ô Júnior, eu que tive o desprazer de conhecer os porões da loucura lá de Barbacena, às vezes eu acho que os manicômios não acabaram no Brasil, sabe? Ou então que temos um sanatório geral, mas reservado só para portadores de sofrimento mental. Hoje também eu estava pensando, vindo para a rádio agora, eu estava pensando na ideia de um barco, sabe? Em que ele está em águas revoltas e faz necessário que todo mundo fique na posição para ajudar a equilibrar. Mas não, tem uma turma do lado direito do barco, a turma do outro lado esquerdo, falando, quem vai tombar primeiro o barco? É impressionante. Impressionante, eu fico assim, gente, como é que eu me coloco? Você vê, o Eduardo Bolsonaro é um deputado eleito com 741 mil votos. A licença já acabou, Então, até que me prove o contrário, hoje ele é um cidadão pago por nós, com o gabinete, aquela estrutura toda, está lá fora, sabidamente, reiteradamente, trabalhando contra os interesses do país. Preocupado em salvar a pele do pai, que é um ex-presidente. O atual presidente, Júnior, que devia ter passado as últimas semanas calado e deixando a sua diplomacia agir, dando corda pro Trump, deixando o Trump pensar que ele é importante, porque ele gosta disso,
mas com humildade e aproveitar esse tempo para conversar com empresários, que são os principais alvos, as maiores vítimas. O presidente ficou espetando, gostou da polarização e gostou de usar essa história de que a família Bolsonaro está contra e tal. Agora, rapaz, o Congresso Nacional de férias, Júnior, de férias. Agora faltam 4 dias para a data fatal. Sabe aquele time que fica 85 minutos enrolando e 5 minutos no final quer decidir o jogo? Faltando 4 dias, os senadores chegam aos Estados Unidos e o ministro das Relações Exteriores também. Quer dizer, sabe? E o nosso presidente do Congresso e o nosso presidente da Câmara dos Deputados, os dois chefes, ainda não voltaram para o trabalho. E está faltando 4 dias. Eu fico imaginando, sabe, Júnior? É o cidadão que é proprietário de um frigorífico e que sabe que sua carne está no meio do caminho dentro do navio, não sabe se ela vai chegar, se vai ser bem recebida ou se vai voltar. É o cara que tem uma plantação de laranja, que está lá com uns 1.500 catadores de laranja lá, esperando o pagamento, não sabe o que ele vai fazer. A gente se sente órfão, sabe? Se sente órfão de governo. Ô William Travassos, e a sua leitura dessa entrevista aí tem tudo a ver com o que o Eduardo está falando sobre o tarifaço, né? Até esse é o ponto principal que está levando a essas entrevistas todas. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Bom, o Flávio está assumindo uma responsabilidade que a pressão em São Eduardo, agora do Eduardo Bolsonaro, aumentou. Então, assim, é igual um baralho, sabe, Júnior? Você vai usando as cartas e vai flertando. Na verdade, você tinha o Bolsonaro, aí depois de toda a repercussão das entrevistas, de tornozeleira, o Eduardo começa a fazer a sua pressão e depois eles entendem que tanto o Eduardo como o Bolsonaro estão prejudicados nessa negociação, porque não pegou bem para a família Bolsonaro a história do tarifaço. Aí o Flávio assume uma liderança. Quando ele fala do BRICS, eu tenho que concordar com ele que a fala do governo brasileiro em função de criar uma nova moeda, de um alinhamento mais à China e tentando destruir o seu segundo maior parceiro, a sua segunda maior relação comercial, que é com os Estados Unidos, eu tenho que dar razão a ele. Agora, quando ele fala que a solução está dentro do Brasil e seria qual? Anistia para Bolsonaro e impeachment de Alexandre de Moraes, isso aí não é inegociável. Não tem como você negociar isso. E aí, por isso que o governo brasileiro não vai avançar nessa história. Júlio, eu preciso corroborar o Travassos, dizendo que eu também concordo com o Flávio Bolsonaro em 2 coisas. Uma, que o Alexandre de Moraes, sendo vítima, não podia estar conduzindo o processo. Sim. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes. E outra, Bolsonaro é só desculpa. Eu já falei isso aqui várias vezes. O Trump está pé da vida com a possibilidade dos BRICS crescerem e ganhar uma moeda alternativa. Agora, senhoras e senhores ouvintes, se fala em impeachment de Alexandre de Moraes, eu vou perguntar para 2 profissionais de imprensa que tem uma ideia geral do quadro. Primeiro eu vou lá no Travassos, depois eu vou voltar para o Anca, eu já devolvo a bola para ele que eu não devia ter tomado. Ô Travassos, você acha que se Rodrigo Pacheco tentasse, ou se Alcolumbre tentar amanhã aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes, os senadores, que são 81, a maioria deles terá coragem de fazer isso? Não tem, e não fizeram isso antes, Edu. Não faz, gente. Por medo. Você sabe muito bem porque não fez. Sim, porque por medo. Tinha uma rachadinha no meio da história, a família Bolsonaro... Tem um monte de coisa envolvida na política brasileira, entendeu? Teve uma lava-toga, não teve? E não foi pra frente. É isso. Então, assim, primeiro que essa tensão que a gente está vivendo... A gente tem que atribuir ao Senado brasileiro que foi omisso nas suas posições, porque nós deixamos chegar a esse ponto. No primeiro momento, onde, aqui não tá legal, o Senado tinha que se manifestar e não se manifestou por medo, puro medo disso tudo. Deixa eu render aqui uma homenagem. Por exemplo, tem um senador mineiro que tá lá, que é o Cleitinho, que se puser um impeachment do Alexandre de Moraes, ele vota. Sim. Ele vota a favor ou contra, porque ele tem independência para isso. Agora, é ele mais 20. Os outros não votam não, amigo. É isso? Então, Júnior, a gente está num impasse. Na verdade, esse tarifaço vem e aí, como negociador, o Trump vai colocar o tarifaço para pressionar o Brasil para chamar para um acordo. Depois que ele aplicar
para ele mostrar que não está blefando, aí ele chama o governo brasileiro e fala assim, aí, bonitão, você vai continuar querendo acabar com a moeda americana, você vai querer se alinhar ao BRICS, como é que fica a situação? Depois que resolver essa parte comercial, e isso só vai acontecer depois do dia 1º, aí sim a gente vai tocar o barco. Ô, Tirene, eu posso tocar o barco aqui ou você quer dar uma arrematada aí nessa história? Rapidamente, Júnior, em relação ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, tem uma dificuldade que a base do ex-presidente Jair Bolsonaro tem, é que eles sabem que não tem voto suficiente. Se Rodrigo Pacheco tivesse colocado em pauta o impeachment, muito possivelmente ele não seria aprovado, e se Davi Alcolumbre colocasse, também não vai ser. E além disso, de ser remota a possibilidade de aprovação, tem também a questão do posicionamento, tanto de Pacheco quanto de Alcolumbre. Eles acham que esse pedido não deve ir adiante. Então, são duas questões. Uma é a direita ligada a Bolsonaro sabe que não tem esses votos, mesmo assim insiste que a responsabilidade é dos presidentes das casas, e os presidentes das casas que de fato não comungam com essa ideia de que deva haver um impeachment de presidentes do STF ou de ministros do STF. Se você aplicar o impeachment ao Moraes, cai por terra toda a investigação do 8 de janeiro, a gente vai começar tudo de novo? Eu não sei. Dentro do processo legal?